Olá, bom dia. Nossa meditação de hoje será em Romanos, capítulo 14, verso 1, e vamos ler também Romanos 15, 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Quando pensamos no relacionamento de um crente e de um incrédulo, facilmente nós identificamos uma porção de divergências nos fundamentos, na cosmovisão de vida de um e de outro. Isso traz ao crente, muitas vezes, a necessidade de se afastar, até mesmo de romper esse relacionamento. Jesus vai falar sobre essa impossibilidade de comunhão entre a luz e as trevas. No entanto, quando nós pensamos na experiência do povo de Deus, onde a prerrogativa é de que todos estão unidos sobre o mesmo fundamento, a mesma rocha, onde se encontram as diferenças que trazem tanta dificuldade para o nosso convívio e que muitas vezes, de maneira triste, inclusive provocam divisão na Igreja de Cristo. Tente imaginar essa dinâmica como um grande prédio. E nesse prédio todos estão unidos sobre o mesmo alicerce. No entanto, as preferências pessoais começam a se manifestar nos diversos andares desse prédio. E um vai dizer, olha, eu prefiro o andar superior, porque lá de cima a vista é maravilhosa. O outro, por sua vez, vai dizer, eu não me importo com vista. Para mim, o que é importante é ter um acesso fácil, por isso eu prefiro o primeiro andar. Não há problema nenhum nessas preferências pessoais. O problema está quando nós começamos a transformar andar em alicerce. Isso sim provocará uma disfunção estrutural nesse edifício, e todos os habitantes serão certamente prejudicados. Igreja dividida em torno de questões secundárias, infelizmente não é uma questão dos nossos dias. Já lá no início do cristianismo, Paulo teve que lidar com essa questão na igreja de Roma. Essa igreja era composta por judeus e por gentios. Mas, neste grupo de judeus ainda havia uma divisão. Parte desses irmãos apresentavam extrema dificuldade para se desligar das tradições religiosas que ao longo de suas vidas eles foram ensinados a praticar. E o outro grupo de judeus, também recém-convertidos, já havia se desligado completamente de tudo isso. E a igreja então estava discutindo acerca de assuntos que eram secundários à fé. Se eles poderiam comer determinado tipo de alimento ou não, se um dia era mais sagrado que o outro. E Paulo vai dizer, vocês precisam aprender a lidar com essas diferenças. Paulo não via isso como uma questão doutrinária, mas como uma questão de consciência, de liberdade. Ele vai dizer, ambos têm o mesmo Senhor. Ambos são convertidos em Jesus Cristo. O problema não está nas diferenças, mas na atitude de vocês para com elas. Quando nós estamos com a nossa consciência tranquila, estamos no exercício da nossa liberdade, é muito fácil nós nos tornarmos opressores daquele irmão que ainda enfrenta dificuldade e fraqueza em determinada questão. Suportar a fraqueza do irmão mais fraco não significa, por um lado, que esse irmão não deva amadurecer, não precise crescer no seu entendimento, inclusive para desfrutar da liberdade que hoje desfrutamos. Porém, não dá ao irmão mais forte o direito de exercer essa liberdade de maneira opressiva, que se torne, inclusive, uma causa de tropeço para esse irmão mais fraco. Cristo, mais do que ninguém, era alguém desvinculado de qualquer tradição, de conceito religioso humano. Mas o Senhor não escolheu fazer aquilo que lhe agradava, mas nos deixou o exemplo de compaixão, de misericórdia, suportando a fraqueza do mais fraco. A pergunta que fica é, como eu sei se eu sou fraco ou se eu sou forte em determinada questão? Quem determina aquilo que é fundamento e aquilo que é secundário? Por que eu posso condenar isso e absolver aquilo? As nossas opiniões, as nossas experiências pessoais não podem construir a nossa teologia. O que a Bíblia diz é o padrão.
Nós não podemos nos ofender por aquilo que Deus não se ofende. Em outras palavras, com o auxílio do Espírito, fundamentados na palavra de Deus, nós precisamos aprender a discernir aquilo que achamos que é pecado do que aquilo que a Bíblia realmente diz que é pecado. Se você se considera forte, ou seja, já tem um entendimento correto daquilo que as Escrituras dizem que é e o que não é, haja com compaixão, trazendo o seu irmão que manifesta determinada fraqueza para essa mesma compreensão. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo mesmo, quando escreve aos Efésios, nos convoca ao nosso chamado de lutarmos para preservar a unidade do corpo de Cristo e não para dividi-la. Assim, certamente, nós vamos andar, como o apóstolo diz, de maneira digna da vocação que recebemos e vamos conviver com as nossas diferenças, preservando a unidade que Cristo conquistou por nós. Uma excelente semana para você, meu irmão, na graça e na paz de Cristo.